Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Chega de moleza, vamos trabalhar um pouquinho? Vamos trabalhar, né? O tempo está passando e vamos trabalhar. História dos Hebreus. Então nós vamos estudar, teremos a introdução, depois o período antediluviano, aqueles que viveram antes do dilúvio, período patriarcal, do Êxodo até Josué, no capítulo 4, período teocrático, quinto, a monarquia israelita e sexto, o período interbíblico. Olha que bênção de matéria. Tudo isso nós vamos aprender na aula de História dos Hebreus. Mas antes de entrar nesses capítulos, nós precisamos de algumas definições, né? Já que eu vou aprender história, eu preciso de definição. Então eu já vou pedir para pôr um slide aí na TV sobre a história bíblica, a definição de história bíblica. Olha aí que legal. A salvação efetuada por Jesus Cristo na cruz está contida na história bíblica, que revela a interação entre Deus e os homens. Você sabia que Deus ele interfere, ele está presente na história humana? Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E tem gente que não consegue crer em Deus. Estuda história que você vai ver a atuação de Deus na história humana. Olha que coisa maravilhosa. Então isso estuda a história bíblica. Mas e a história secular? O que é a história secular, a história que os nossos filhos aprendem na escola? O que ela estuda? Vou pedir para pôr esse slide aí na tela, né, para você ver uma definição bem resumida. Ela tenta explicar a moralidade, a intelectualidade e as influências que afetam o ser humano apenas cientificamente. Olha que coisa interessante, né? Que é o papel importante. Quer ver um exemplo? Eu sempre dou um exemplo. Você já viu falar da ONU, obviamente, né? A Organização das Nações Unidas. A ONU, ela surge após a Segunda Guerra Mundial. Qual que é o objetivo da ONU? Lá, os países estão reunidos, né? E muitas vezes eles pegam um fato que aconteceu no passado, analisam no presente e projetam um futuro melhor. Quer ver um exemplo? A Segunda Guerra Mundial, né? Hitler, por exemplo, o nazismo, sacrificou, né? Matou, queimou 6 milhões de judeus, fora outros milhares e milhares que pereceram na guerra, né? Num regime diabólico. A história ela é importante, porque ela vai tentar explicar essa questão, né? Da ciência, da moralidade, vai tentar desenvolver, né? E ver como isso afeta o homem de forma científica, tá bom? Agora, olha que legal, tanto a ciência, a história bíblica, como a história secular, aquela ensinada nas escolas, onde nossas crianças, nossos filhos, né? Você com certeza aprendeu um pouquinho também, lança mão de ciências auxiliares. Olha que interessante. A tecnologia, a medicina, por exemplo. Quantas vezes nós precisamos de um remédio, a vacina que os nossos filhos, minhas crianças, quando pequenininhas, tinham carteirinha de vacina. Tudo isso a ciência nos ajuda. A ciência não é má. Agora, tem a falsamente chamada ciência. Mas vamos voltar para a ciência que é boa. Dentro da ciência que é boa, nós temos algumas ciências auxiliares da história, tá bom? Pastor Antônio Fonseca.